Fala pessoal, a gente está aqui hoje para o primeiro podcast do Curva a Curva. Estou aqui com o meu amigo Humberto e a gente vai falar hoje sobre a Fórmula 1 2020. Será que vai acontecer? Quais serão as possíveis pistas para o calendário deste ano? É com você, Humberto? E aí, João, tudo bem? Beleza? Então, beleza. Isso é uma coisa que até eu gostaria de saber, viu, cara? Como é que vai acontecer? Se vai acontecer, né? Fórmula 1 2020. E, cara, entre as coisas que eu busquei, que eu vi divulgado pela imprensa, uma das hipóteses é aquela que nós postamos, falando de que entre julho e agosto seria na Europa, agosto e setembro na Europa e Ásia, setembro, aí outubro e novembro o restante da Ásia e América, e em dezembro, no caso, seria o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Exatamente. A maior previsão que a gente tem para início da temporada é no dia 5 de julho, no Grande Prêmio da Áustria. Também para o mês de julho está previsto o acontecimento do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E daí, a partir daí, não está bem confirmado ainda. Né? Nenhuma dessas hipóteses são oficiais, embora eu tenha visto ontem, alguns dias anteriores, alguns furos de reportagem dizendo que sim, o Grande Prêmio da Áustria está confirmado, tanto para Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, né? Seria o evento todo aí das categorias da FIA. E a maior hipótese é esse calendário planejado aí que eles já divulgaram oficialmente pela Fórmula 1, que tem como objetivo ir fazendo tudo em grupos de locais, né? Primeiro todos na Europa, depois na Ásia, América e depois volta para o Oriente Médio lá no final, em dezembro, como você mesmo mencionou, Humberto. Né? E você não acha que, apesar de que esse é o único jeito da gente ter uma temporada, não ficaria muito corrido para as equipes e vai causar um excesso de cansaço muito grande nos pilotos, nas equipes? O que você acha disso? Não, com certeza, né? Seria um desgaste para todos, né? Até por conta disso, que eu também vi falar que eles estavam planejando 2 GPs seguidos na Áustria e 2 GPs seguidos na Inglaterra. Isso facilitaria muitas coisas, né, acredito eu, facilitaria um pouco a questão do desgaste, tanto que até falam aí que iriam buscar para todos hotéis próximos a esses autódromos para evitar um pouco assim o contato com a população e às vezes ocorrer de pegar esse coronavírus, assim como já aconteceu antes do que era previsto o Grande Prêmio da Austrália. O mecânico da McLaren tinha dado positivo o exame dele para coronavírus. Isso foi o princípio do que eu acredito que foi fundamental para a paralisação do GP da Austrália, para a paralisação da temporada até aqui. Sim, exatamente, né? Talvez a Fórmula 1 teria que adotar o mesmo método da Fórmula 2 e Fórmula 3, que eles fazem menos etapas, né? O calendário da Fórmula 2 tem 12 etapas e o calendário da Fórmula 3 tem 8, mas o que eles fazem? Eles fazem 2 corridas por final de semana, 2 baterias, né? A prova da Fórmula 2, por exemplo, acontece uma corrida no sábado à tarde, após a classificação da Fórmula 1, e uma no domingo de manhã, antes da corrida da Fórmula 1. Então eles fazem 2 ali, talvez seria o ideal a Fórmula 1 fazer 2 baterias também, quem sabe uma no sábado, logo após a classificação, e daí com o resultado da primeira corrida faria uma segunda. Isso aí eles vão ver lá para frente ainda, né? Isso a gente não sabe de nada. Mas se eles quiserem fazer mais etapas, talvez seria uma alternativa, porque assim, um regulamento do campeonato diz que tem que acontecer pelo menos metade das corridas para ele valer como oficial, para ele constar como campeonato que aconteceu da Fórmula 1, para validar os títulos, as corridas e o campeonato como um todo, né? E talvez fique muito apertado para conseguir fazer 20, que são 22 corridas o calendário oficial que foi programado lá ano passado, que foi divulgado como oficial, né? Mas agora eles vão ter que dar um jeito de fazer pelo menos metade do calendário acontecer para validar o campeonato. Mas tem que levar em consideração também que nós temos aqui Austrália, Mônaco e França como GPs cancelados. Isso já teria uma redução para 19 na temporada 2020. Além de Canadá, Azerbaijão, Bahrein, China, Espanha e a
estreantes, né? Que seria estreantes esse ano. Holanda e Vietnã também foram adiadas. A questão é que os eventos que aconteceriam na Fórmula 1 pós o que seriam as férias da temporada, que acontecem ali em agosto, esses estão todos mantidos, né? Porque não tem nenhuma previsão que ainda fique fechados os eventos até essa data. O problema é realocar, né, todas essas, fazer uma relocação de todas essas corridas que seriam mais no início do campeonato agora lá para frente. As que são mais próximas em termos de localização, por exemplo, vai ter Grande Prêmio do Japão lá na frente, Singapura, a gente pode mandar a corrida da China, do Vietnã. Vai ter aqui na Bélgica, a Holanda do lado da Bélgica, manda a corrida da Holanda para lá. Talvez isso seja possível acontecer. Agora, algumas corridas, por exemplo, da Austrália, eu duvido que vai voltar a acontecer, até por causa que eles gastaram todo aquele dinheiro para montar o evento e no dia que ia acontecer, primeiro treino livre, eles cancelaram o evento. Eu duvido que essa corrida volte a acontecer em 2020, né? Claro, o Mônaco está cancelado, França está cancelado, né? E dificilmente volta porque a França tem algumas restrições bem rígidas em relação à quarentena. Duvido que vai voltar a acontecer, por isso mesmo eles resolveram cancelar. Mas em relação a corridas mais pro final do ano, eu acho que tem total condição de acontecer. Só que eles têm que dar o jeito de fazer, como eu disse antes, 11 corridas para fechar o campeonato oficialmente, né? Aí é a questão, será que vai acontecer ou não? E daí eu abro ponto para um novo assunto aqui. A própria Liberty Media, né, que é a empresa que comanda aí toda a organização da Fórmula 1, confirmou que eles podem sim, né, voltar com algumas pistas que já fizeram parte do calendário, né, e que seriam colocadas para a Fórmula 1 desse ano, a princípio, caso eles precisem montar um calendário, né. E uma dessas pistas aí que eles comentaram seria o Autódromo de Imola, né, lá na Itália, e uma pista que ganhou o certificado da FIA para receber eventos internacionais esse ano, e muita gente está comentando também, é o Autódromo de Algarve, lá em Portugal. Só que a gente não sabe, né, e são todas especulações, se essas corridas poderiam acontecer ou não, né. E o que você acha? Você gostaria de ver alguma pista que está muito tempo fora do calendário, ou que nunca correu, aí fazendo parte para esse ano? Olha, Imola, para nós brasileiros, sempre vai ser uma pista com uma sensação não muito boa pelo o que ocorreu naquele final de semana de 94, né? Mas, assim, eu já consegui pegar essa pista em simulador da Fórmula 1 2002 e realmente, cara, o traçado dela realmente é um bom traçado para se correr. Ainda mais eu acredito que nos carros, nos monopostos atuais, acredito que seria bem mais emocionante do que chegou a ser em 2002. Quanto ao Algarve, cara, sim, eu até ouvi falar que a Algarve estaria tentando, se não me engano, não sei se era para esse ano, para 2021, para que o Grande Prêmio de Portugal voltasse. E parece que Estoril não estava certificado pela FIA, e por isso, no caso, seria Algarve. Esse circuito, para mim, eu vi apenas por mapa, então eu desconheço um pouco esse traçado, não vi assim de forma simulador, né? O que eu sei, também voltando a Imola, é que ele chegou a ser cogitado para um lugar do GP da China quando essa pandemia iniciou. E quanto às pistas, que às vezes eu gostaria de que voltasse, uma pista que eu tenho vontade que voltasse seria lá na Turquia, né? A Turquia que recebeu já a Fórmula 1 por um período e seria um bom lugar. E é uma pista que eu acho que todos gostariam que voltasse. Mas e você? Qual que você gostaria que pudesse retornar à Fórmula 1? Olha, primeiramente, né, vamos comentar um pouco sobre essas pistas que você já mencionou aí, né? Sobre Imola, né? Imola não recebe Fórmula 1 desde 2006, né? E hoje em dia, nos últimos anos, ela sofreu uma pequena alteração no traçado, né? E a reta é bem mais longa, né?
Não sei se você lembra de quando você viu algum vídeo de corrida ou jogou, que antes de entrar na reta dos boxes tinha um cotovelo, tinha uma chicane, né? Hoje em dia Sim. não tem mais, né? A reta é bem longa lá daquelas últimas curvas até chegar na Tamburello, que é a curva 1, né? Que hoje em dia ela é em formato de S, quase uma chicane, né? Já faz muitos anos, desde 95 é assim, a gente sabe por quê. Aham. Mas sobre essa questão das pistas, a gente fez um post lá no Curva Curva. Inclusive, você que está ouvindo a gente aí, se ainda não conhece nossa página do Curva Curva lá, pode chegar lá para curtir. Muito conteúdo, esperamos vocês lá, né? A gente fez um post sobre quais pistas, né, que o pessoal gostaria de ver de volta no calendário, ou que ainda não fizeram parte, mas gostaria de ver na Fórmula 1. E a gente teve bastante comentário, a gente teve 33 comentários na publicação, né? Eu vou falar alguns aqui, né? Citou bastante desses que a gente já conhece, né? Imola, Algarve, Istambul, Sepang, Magny-Cours, Valência, né? O circuito de rua de Valência, né? Não sei se ele está falando do Uhum. circuito de rua ou circuito fechado. O circuito de rua não existe mais, né? Índia, Malásia, Istambul, Donington Park, Hockenheim, né? O pessoal falou aqui, porque Hockenheim, na verdade, está fora do calendário, não sei se você sabe, e é uma coisa que eu também não entendo, né? Qual é o problema de Hockenheim? Eu acho que é o problema financeiro, porque é uma pista excelente, né? Que todo mundo, é uma pista clássica, né? Mesmo hoje em dia tem um traçado diferente, e que nos últimos anos teve ótimas corridas. A gente lembra de 2019, todo mundo fala que foi a melhor corrida do calendário junto com o Brasil, 2018, enfim, sempre dá corridas muito boas, né? E tá fora do calendário, né? Sepang, Indianápolis, né? Indianápolis tem a pista mista, podia voltar lá, né? Quem sabe fazer 2 provas nos Estados Unidos também seria uma coisa interessante. Magny-Cours, o pessoal fala muito, né? Que o pessoal, todo mundo fala que é bem melhor que Paul Ricard, né? Eu acho que talvez eles não tenham condições de receber Estoril, né? Você falou sobre Estoril antes, né? A questão de hoje em Uhum. dia o autódromo em Portugal mais famoso ser Algarve é que Estoril já não tem muitas boas condições de receber corrida, né? Não tem mais tanto investimento. A última corrida lá foi em 96, né? E a última corrida da MotoGP lá foi em 2013. Depois disso lá, as atividades da MotoGP em Portugal passaram todas para Algarve, que é uma pista muito parecida com a pista da Catalunha, da Espanha, do Grande Prêmio da Espanha, né? E muita gente critica a pista, né? Mas enfim. E enfim, são esses aí. Nürburgring, o pessoal lembrou também, né? Pista que foi muito usada. Só que geralmente é mais ou menos isso que você disse, e eu também concordo com o pessoal aqui, né? Eu ia citar Istambul, que era uma pista legal, Sepang e Imola, né? Sepang também foi uma pista que saiu do calendário em 2017, teve aí 18 corridas, né? Foi uma pista muito lembrada. E por aí vai, né? Ainda o pessoal lembrou aqui na postagem sobre o Grande Prêmio da Índia e Grande Prêmio da Coreia do Sul, né? Alguns lembraram. Eu, particularmente, não tenho saudade dessas pistas. Eu acho que eram pistas que não funcionaram muito bem, né? Até por isso que ficaram ali 3 anos só no calendário. Só que legal o pessoal interagindo aí, né? Eu concordo, velho. Se eu tivesse que citar três, Imola, Istambul e Sepang, embora eu acho que só a única que pode acontecer mesmo de corrida esse ano é Imola, né? A única que foi Uhum. falada oficialmente ali pela Fórmula 1, né? E se eles forem usar pistas que estão fora do calendário, eu acho que serão poucas, né? Ainda mais por questão de localização, até porque pensa, Imola por que talvez usariam? Porque tá perto de Monza, né? Tudo na Itália ali, talvez usariam, né? Ou igual você falou de Donington Park, usar junto com Silverstone, porque tá na Inglaterra, né? No Brasil a gente não tem esse privilégio de ter 2 pistas a nível da Fórmula 1 para usar, né? Uhum. Então teria que ser só Interlagos, né? Embora existam outros bons autódromos no Brasil, nenhum tá ainda no nível da Fórmula 1, né? E uma outra pista aí, só depois vamos pular pro próximo assunto, que está sendo reformado muito e eles estão querendo voltar a receber grandes eventos, é aquela pista da Argentina, em Buenos Aires, né? E me desculpe agora, não lembro o nome, mas recebeu o Fórmula 1 entre muitos anos até 98, depois eventos da MotoGP ainda, né? Ainda vários eventos da Stock Car lá, eles estão tentando reformar para voltar a receber evento internacional, né? Você acha, Humberto, que seria legal a gente ter mais provas aqui na América do Sul, né? Ou nas Américas, então todo como um todo, né? Bom, sim, com certeza. É, como você citou aí
na Argentina. Eu tava aqui olhando aqui, é o Autódromo Oscar Alfredo Galvez, talvez. Isso, Galvez, Galvez. Então, Isso, eu acho, eu também não sou bom em espanhol, mas eu acho que talvez seja isso. Desde 98 não tem Fórmula 1 lá, né? E passou por um tempo onde ele estava meio abandonado. Então, eu acho sim muito importante ter outras pistas na América do Sul, para não só pelo fato de não ficar só o Brasil na América do Sul, mas porque tem outros países, como a própria Argentina, que tem pista que tem condição de receber GP, e desde que façam as adequações pela orientação da FIA, é possível sim receber. Acontece que nisso aí tudo envolve dinheiro. E muitos políticos não têm assim, esse interesse de investir dinheiro para enriquecer ou para trazer algum esporte ao país dele. Então, apenas justamente é isso aí. Que por um problema de política, muitas cidades, muitos países ficam de fora da Fórmula 1. Inclusive, eu até, se não me engano, foi justamente isso que aconteceu com o Grande Prêmio da Índia, né? Deixou de existir por questões políticas. Porque senão, capaz que era para estar até hoje, porque eu acho que era 5 anos de contrato, se não me engano. Então, se não era para estar até hoje, mas teria cumprido esses 5 anos de acordo com a FIA, né? Uma coisa que eu também quero abordar com você, que você estava falando do Grande Prêmio da Alemanha, a questão é o seguinte, que eu não sei se você lembra, mas se não me engano, acho que foi em 2008, Hockenheim e Nürburgring, elas fizeram um acordo de revezamento. E aí elas iriam revezar por algum tempo, não lembro se era 5 ou se era 10 temporadas. E eu sei que Nürburgring cumpriu só até 2013, ela fez 3 corridas. Fiz 2009, 2011, 11 2013. e 13, aham. E E depois não conseguiram voltar mais, né? Inclusive, esse foi o motivo que não teve Grande Prêmio da Alemanha em 2015, né? Porque teve em 2014 em Hockenheim, né? e E também porque não teve em 2017, né? 2017, porque todos esses anos estavam ainda disponíveis que seriam os para Nürburgring fazer, né? Daí 2018 e 2019 foi feito 2 seguidos em Hockenheim, agora voltou, não tem mais um calendário, né? É uma pena. Eu realmente não conheço os motivos de que na Alemanha é assim, mas a Alemanha é um país bem desenvolvido em questão de economia, não sei qual é a questão deles lá com os autódromos. Até me surpreende, quando a gente fala de Alemanha, né, que foi um país aí que deu tantos frutos para o automobilismo no passado. Hoje em dia eu pego ali, se pega todo as categorias de base da Fórmula 1, os que estão chegando ali são os filhos do Michael e do Ralf Schumacher, né? Que são os que estão na Fórmula 2 e Fórmula 3, né? E é impressionante como a gente vê na Fórmula 1, só tem o Vettel ainda, o Hülkenberg já saiu, tinha o Pascal Wehrlein já saiu, o Rosberg já saiu, e é uma coisa impressionante como que a Alemanha está deixando de ter pilotos, né? Depois de tanto tempo vitoriosos, né? Estão deixando de ter pilotos aí nas categorias principais da FIA, né? Principalmente a Fórmula 1, e tomara que eles não caiam nessa questão de falta de investimento em automobilismo igual o Brasil, né? Que teve por 2 décadas e meia ali um sucesso muito grande e depois deixou largar e acabou o investimento. Hoje em dia a gente tem uma geração de poucos pilotos, são bons pilotos, né? A gente vê os pilotos brasileiros que estão aí no nível internacional, o Sérgio Sete Câmara, o Felipe Drogovic, o próprio Pedro Piquet, o Enzo Fittipaldi, tem mais ainda, né? Tem o Caio Collet e por aí vão. Né, mas a gente tem que ver se a Alemanha não está caindo no mesmo erro que o Brasil em questão de investimento em automobilismo, mas me surpreende a Alemanha passar por isso. Com certeza, é um país que é melhor do que o Brasil em muitas coisas.
E é uma felicidade nós vermos um país que nem esse, um país que tem, né, a equipe que é a atual vencedora de construtores, que é a Mercedes, né? E como você já disse, né, teve aí o Schumacher com 7 títulos, teve o Rosberg que fez um título, nós O Vettel, tivemos né? Os 4 títulos do Vettel. Vettel, 4 títulos, né? E até aqueles que você citou que não tem título nenhum, né? Ralf Schumacher, o próprio Nico Hülkenberg, né? O Nico Hülkenberg, o Pascal Wehrlein, para você ver que antigamente tinha, sim, esse investimento no esporte lá. Aqui, como você citou, tá melhorando bastante, né? Esse ano, se caso houver realmente temporada, nós vamos ter a estreia do paranaense Felipe Drugovich na Fórmula 2, que eu considero que é um dos grandes candidatos a entrar na Fórmula 1, representando o país muito em breve, né? A ideia é que, no máximo, eu diria uns 3, 4 anos, capaz que ele já está lá já em alguma equipe. Lembrando que ainda na Fórmula 3, na Fórmula 2, me desculpa, esse ano, a gente tem 3 brasileiros, né? A gente tem o Guilherme Samaia, que a gente não mencionou aqui, correndo pela equipe Campos, né? Tomara que aconteça a temporada, né? O Pedro Piquet, que já tá fazendo mais uma temporada na Fórmula. Aliás, me desculpa, tá fazendo a sua estreia. Aliás, todos os brasileiros na Fórmula 2 estão estreando na Fórmula 2, né? O Pedro Piquet também vem da Fórmula 3 junto com o Felipe Drogovic, né? O Pedro Piquet fez uma temporada boa ano passado na Fórmula 3, tinha um carro bom, ficou entre os primeiros aí, venceu corridas. Já o Felipe Drogovic teve um pouco mais de dificuldade, mas conseguiu, apesar do carro dele ser ruim, ele foi o melhor da equipe dele, né? E conseguiu essa vaga na Fórmula 2. Já o Guilherme Samaia, né? Ele estava correndo de Eurofórmula nos 2 últimos anos, fez um campeonato legal. No Brasil, ele foi campeão da Fórmula 3 Light 2015 e 2016. Não conheço muito da carreira dele, mas torcemos aí para ele também ter um desempenho bem legal na Fórmula 2, né? E são os nossos representantes brasileiros aí. E eu acho, sim, muito legal, né? Que a gente tem. Eu tô vendo aqui, ó, na Fórmula 2 são 3 britânicos, né? E outro país que também tem 3 representantes é o Brasil, né? Então quer dizer que a gente não tá tão carente assim de piloto, mas o que está acontecendo é que está surgindo uma nova geração, né? Você vê que da Alemanha só tem um piloto, né, na Fórmula 2, e ele é justamente o filho do Schumacher, que talvez se não fosse o filho do Schumacher nem estaria ali, né? E é muito impressionante a gente ver como os brasileiros estão surgindo aí no cenário internacional. A gente espera que eles consigam evoluir aí daqui para frente, né? Na realidade, João, eu acho que o nosso maior lamento, eu diria assim, é o fato de o Brasil não ter tido preparo para quando o Felipe Massa começou, digamos assim, fazer ameaças, fazer os avisos de que deixaria a Fórmula 1, eles não tinham ninguém como reserva para nenhum outro piloto para colocar no lugar, para manter manter algum piloto brasileiro na Fórmula 1. Então, é lógico que hoje em dia nós estamos muito bem representados, como você disse, na Fórmula 2, com esses 3 pilotos brasileiros vindos da Fórmula 3, mas naquela época, infelizmente, não tinha nenhum para que pudesse representar o Brasil no lugar do Massa. Hoje em dia nós temos o Sete Câmara, que ele já conquistou os pontos da superlicença,
Então ele é um dos cotados para que, se realmente for assim da vontade dele, ele consiga entrar como reserva em alguma equipe e, mesmo como reserva, representar o Brasil lá. O Sete Câmara, ele já é oficialmente reserva da AlphaTauri, né? Ele é oficial e ele já tem a superlicença, por isso mesmo que ele consegue ser, tipo, é o seguinte, a diferença do Pietro Fittipaldi, desculpa, o Enzo Fittipaldi da Fórmula 3, do Pietro Fittipaldi pro Sérgio Sete Câmara, é que o Pietro, ele não tem os pontos da superlicença, então ele é piloto de teste e desenvolvimento da Haas. Ele não, se caso acontecesse do Grosjean ou do Magnussen, não pode correr, o Pietro não poderia substituir, eles teriam que pegar um outro piloto. Já o Sete Câmara, ele tem a superlicença, então caso o Gasly ou o Kvyat não pudessem correr, ele seria o piloto oficial. Aliás, ele é o piloto reserva das duas equipes, né? Tanto a Red Bull como a AlphaTauri, elas não têm um piloto oficial reserva, né? E eles têm ali o Buemi e o Coulter junto ali no desenvolvimento deles, mas são pilotos que estão muito tempo longe da Fórmula 1 e nem são cotados para dirigir, né? E o piloto reserva oficial deles mesmo é o Sérgio Sete Câmara, né? Inclusive, se olhar dados oficiais da temporada aqui, o Sérgio Sete Câmara é o piloto reserva oficial deles, então caso Verstappen, Albon, Kvyat, Gasly não poder correr por algum motivo, Sérgio Sete Câmara que é o substituto. Então ele nunca esteve tão perto da Fórmula 1 como agora, né? Com certeza, em algum momento de testes, algum momento de meio de temporada ou pré-temporada seguinte, ele vai estar pilotando o carro, né? E quem sabe mais para frente ele não consegue uma vaga na AlphaTauri, né? Na Red Bull mais difícil porque Red Bull, quem chega na Red Bull tem que passar pela AlphaTauri ou antiga Toro Rosso primeiro, né? Então tem que passar pela AlphaTauri aí se ele quiser entrar na Fórmula 1. Com certeza. A ideia é essa, né? A Red Bull não permite de forma alguma a entrada de pilotos na Red Bull sem uma vasta experiência na agora escuderia AlphaTauri, né? Então e também isso também vem acontecendo com a Ferrari, né? Geralmente a Ferrari tem olhado bastante os pilotos da Alfa Romeo. Outra coisa interessante que eu tava aqui, ano que vem, e eu acho que isso assim, independente, porque de ter a temporada esse ano não, isso vai acontecer. Da McLaren tornar a receber motor Mercedes. Porque há especulações, a primeira especulação que eu ouvi falar sobre a temporada 2020 é de que ela terminaria em fevereiro, ia começar lá na frente e terminar em fevereiro, e em março começaria 2021. Né? Mas assim, independente disso acontecer ou não, ano que vem a McLaren torna a receber motor Mercedes. Acordo que ela tinha com a Mercedes entre 95 e 2014, que até 93 ela tinha motor, até 92, se não me engano, ela tinha motor Honda. Motor Honda, né? 93 motor Ford, 94 motor Peugeot. Isso. Em 95 ela migrou para a Mercedes. Mercedes, né? Que foi uma outra fase muito vitoriosa da equipe, né? Os primeiros 2 anos nem tanto, porque a equipe passou ali por uma fase meio ruim, né? Depois da saída do Senna. Né? E o curioso é que da saída do Senna em 93, a equipe só voltou a vencer em 97 de novo, né? Quando eles começaram a usar aquele carro prateado com o patrocínio do cigarro West. Que você com certeza vai lembrar, né? Do Coulter, do Mika Hakkinen, e a pintura que ficou na equipe até 2005. Mas realmente, ó, e ainda falando dos brasileiros um pouco, voltando no assunto anterior, a gente tem na Fórmula 3 aí o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi, né? O Enzo Fittipaldi da academia de pilotos da Ferrari. E também está seguindo os mesmos passos do irmão dele. O Igor Fraga tem uma história bem interessante também, e o outro piloto brasileiro que está no cenário internacional é o Caio Collet,
né? Ele também é bastante lembrado aí pelo pessoal que mais acompanha por dentro das categorias de base, o kart e as outras categorias de base no Brasil. Esperamos aí que no futuro eles cheguem nas principais categorias do automobilismo. Com E certeza. voltando um pouco pro passado, a gente tinha na Fórmula 2, a gente teve por 3 anos ali o Felipe Nasser, né? E foi E, só, era só ele, né? Era só ele que tava, e realmente, e ter uma pessoa só para postar é difícil. O Felipe Nasser fez 2 temporadas na Fórmula 1, 2015, 2016, acompanhei bastante a e, passagem dele. Bom piloto, mas faltou patrocínio. Ele dependia do Banco do Brasil com patrocínio, e quando depende do patrocínio, que é uma empresa estatal, é difícil realmente se manter, né? Por muito tempo. E ele era um piloto, sim, porém não era o grande gênio da revelação do automobilismo. Então, ali com o patrocínio que ele tinha, com certeza, se o patrocínio dele fosse melhor, ele teria continuado. inclusive, ele é brasiliense, né? Brasiliense, né? E realmente, acho assim, ele teria conseguido continuar com o patrocínio melhor, porque acho que ele, sim, é um piloto nível de Fórmula 1, né? Mas se fosse um piloto realmente muito genial, mesmo sem patrocínio bom, ele teria continuado. A gente vê que o outro piloto que estava junto com ele ali era o Marcus Ericsson, né? Marcus Ericsson trazia um patrocínio muito bom, muito melhor que o do Nasser, inclusive, e por isso mesmo que ele conseguiu ficar tanto tempo. Só que a gente viu, né, que os 2 anos que os dois passaram junto na Sauber, o Nasser terminou à frente do Ericsson, e mesmo assim o Ericsson continuou. O Ericsson perdeu depois em 2017 para o Pascal Wehrlein e perdeu em 2018 para o Charles Leclerc. Então o Marcus Ericsson conseguiu perder para todos os companheiros de equipe dele, e mesmo assim ele passou 4 anos na Fórmula 1 devido ao patrocínio que ele tinha. Só que com o tempo o talento vale mais que o dinheiro, né? Você viu que quando bateu ali para 2019 na, na equipe Alfa Romeo, né, onde o Leclerc já estava contratado para a Ferrari, quem iria para a Alfa seria o Kimi, né? E realmente aí não tem dinheiro que fala alto, né? Não adianta o Marcos Ericsson trazer um patrocínio gigantesco para a equipe se ele está disputando vaga com o Kimi Raikkonen, então não tem como conciliar, por isso mesmo ele saiu da Fórmula 1, né? O que você tem a dizer aí sobre alguns pilotos pagantes que a gente vê no grid, como o Lance Stroll, né? Dando um gancho aí para ele. Acho que ele tem muito futuro, ou ele tá aí só por causa do pai? olha, cara, a opinião que eu tenho dele é que ele está simplesmente por causa do pai que tá lá, tá pagando, tá bancando, né? Tanto que só conseguiu essa vaga, digamos assim, na atual Racing Point, que vai virar a Aston Martin. isso, Aston Martin ano que vem, justamente por causa do pai. Porque senão ele estaria até hoje rodando de Williams, né? Ele é um cara que no começo, não sei se acredito eu que por questão de experiência, ele deu muito azar, né? Ele tanto que até, se não me engano, no primeiro ano dele, ele bateu lá na curva lá do cassino lá em Mônaco. Então, e depois ele até argumentou, até no simulador eu bati aqui. Então, assim, não sei se realmente é de fato, né? Acontece que ele fazia muitas coisas erradas por questão de inexperiência, né? E só que na realidade eu acho que ele até melhorou a questão, assim, com o tempo, a guiada. Hoje ele tá, acho, muito melhor do que ele era no começo. Mas mesmo assim, eu acho que ele não. Parece que não tá lá por fazer uma coisa por amor, e sim por justamente ter alguém que tá bancando ele. Assim também como nós vemos é o Max Verstappen. Max Verstappen, que é um excelente piloto, é um
um piloto de destaque, é um piloto que tem tudo para, assim que o Hamilton aposentar, se o Hamilton for aposentar assim tão cedo, disputar título com um amigo dele, o Charles Leclerc. Os dois que têm tido um bom desempenho, teve um desempenho excelente no ano passado. Mas o Max, por mais que ele seja pagante, ele é uma pessoa que você vê que ele realmente gosta do esporte. Visão diferente do que eu já falei para você em relação ao ao Stroll. E só que o Verstappen, ele se aproveita e consegue vencer, ou consegue ganhar a posição de forma muito injusta, né? Porque ele literalmente quer expulsar o camarada para fora da pista, né? Tanto que fazendo uma ultrapassagem legal, a FIA colocou no ano seguinte uma espécie de quebra-mola, aonde ele ganhou uma posição de forma legal, né? E acabou acontecendo que naquele ano que a FIA colocou o quebra-mola lá naquela parte da curva, justamente ele passou por lá e arrebentou o carro, né? Então, ele é uma forma diferente que eu vejo o Stroll, só que eu ainda acho que ele tinha que amadurecer nessa questão, porque uma coisa é você não deixar o outro te ultrapassar. Um que você acabou de te ultrapassar, dá aquela fechadinha para que ele não te ultrapasse. Não tome um X. Mas eu acho que esse negócio de você expulsar o adversário para fora da pista, sabe? Às vezes até fazer com que ele provoque um acidente, aí já é uma coisa muito grave e legal. Sim, exatamente. O Leclerc como o Verstappen são dois pilotos muito conhecidos aí pela agressividade, e a gente lembra daí da disputa do Grande Prêmio da Áustria de 2019, né, no ano passado, onde aconteceu essa disputa dos dois pela vitória. No final, Verstappen se deu bem, venceu a corrida. E do Verstappen a gente também lembra de algumas coisas mais no início da carreira dele, onde ele chegou muito cedo na Fórmula 1 realmente, por ser um piloto muito rápido. Talvez de uma forma um pouco precipitada, talvez teria que ter esperado mais um ano, não sabemos, mas agora está aí e muito bem. Com o tempo vai evoluindo, só que a diferença entre o Max Verstappen e o Lance Stroll, primeiramente o talento, mas também a experiência em categorias de base, né? O Lance Stroll ele é um ano mais novo que o Max Verstappen, só que mesmo assim ele passou por poucas categorias de base e por poucos não passou por esses degraus aí onde os pilotos chegam na Fórmula 1. E essa é a questão, que ele chegou lá em 2017 com muita inexperiência, né? chegou lá com ainda muito a aprender, e no começo ele sofreu bastante dificuldade realmente, e é natural isso. Talvez deveria ter chegado mais tarde, talvez não sei se teria chegado se não fosse esse auxílio financeiro que ele tem, né? Realmente tem muitos pilotos que passam por isso no passado, mas com o tempo a gente vai separando os bons e os maus com o tempo, porque esses pilotos que conseguem ficar até 30 e tantos anos, quase 40 anos aí, como a gente vê o Raikkonen, como a gente vê o Sebastian Vettel, o Hamilton também, que já estão ficando mais velhos. Barrichello. O Ricciardo ficou muito tempo, né? O próprio Schumacher ficou muito tempo. Não foram pilotos aí que ficaram lá basicamente pelo dinheiro. Claro que todo piloto tem que ter um investimento financeiro, né? Alguns mais, outros menos, mas quem é bom mesmo não é o patrocínio que vai manter lá. Até porque patrocinador mesmo, alguns entram ali mesmo sem piloto. Patrocínios, eles podem pegar, a gente vai tirar o patrocínio de você aqui e vamos mandar para outro esporte lá. Enfim, é basicamente isso. Então, Alberto, eu acho que seria isso para o nosso primeiro programa, né? Espero que o pessoal tenha gostado.
E a gente vai voltar aqui assim que possível nos próximos dias, próximas semanas. A gente vamos ver o que vai acontecendo aí no mundo do automobilismo, no mundo da Fórmula 1. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Vamos tentar trabalhar com novos temas no próximo programa. Curta a nossa página no Facebook, no Instagram. Interage com a gente, curte, compartilha. A gente sempre está trazendo novos conteúdos para vocês aí no Facebook e Instagram. E a gente se vê daqui uns dias. Humberto, passo a palavra para ti. Exatamente, João. Esse é o nosso primeiro podcast de 2020. Também eu gostaria de pedir a vocês, tanto a vocês que estão nos ouvindo porque entraram no YouTube, ou quanto a vocês que já são na nossa página do Facebook, também gostaria de pedir que vocês se inscrevessem na nossa página do YouTube. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que nós percebemos se vocês gostam ou não do nosso conteúdo. Então, isso eu quero deixar com vocês, curtam, sigam. Nós temos a nossa página também lá no Instagram. E é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham curtido. E é isso aí, curva a curva, a emoção que vem das pistas. Até agora. É isso aí, pessoal. Até a próxima.